Oi pessoal, meu nome é Mônica Dorsa, sou professora de matemática e criei esse canal. Ele foi especialmente elaborado para você que é mãe e que precisa ajudar seu filho na tarefa de casa, para você que é aluno, que tem aquela dúvida e precisa tirar sua dúvida antes de fazer uma tarefa ou uma avaliação, e também para vocês, colegas professores, que às vezes querem ter algumas dicas de como fazer uma aula diferente. Aí eu criei um módulo que se chama Matemática, a favorita, como tornar a matemática a matéria mais querida da escola. Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que acompanha o nosso dia a dia. A gente vai falar sobre porcentagem. Será que você sabe de fato o que é uma porcentagem? Vamos entender? A ideia de porcentagem é o seguinte: quando você vai ensinar porcentagem, primeiro o seu aluno precisa entender o que significa o nome porcentagem. Veja aqui, ó, a palavra porcentagem ela é composta de três partes. Por traz a ideia de divisão, por exemplo, 4 dividido por 7, 25 dividido por 5. Então, o por traz a ideia de divisão. Cente, assim como em centavos, centésimos, traz a ideia de 100 partes. E agem é a terminação que dá a ideia de ação. Então, o que é uma porcentagem? Uma porcentagem é a ação de dividir em 100 partes. Ah, então será que só com essa ideia eu já consigo fazer qualquer porcentagem que eu quiser? Quase tudo. Para que você consiga entender melhor, vamos pensar numa situação real. Digamos que você lá, aquela liquidação, você olha assim, que gostoso, cada peça, 30% de desconto. Como é que você aproveita essa liquidação e descobre se você não está sendo enrolado, se aquele valor que está sendo colocado lá, se de fato o desconto que está sendo dado está certo. Para que você entenda a ideia de porcentagem, é como se o dono da confecção ou o dono da loja, de onde você estiver comprando, ele pensasse que o preço é essa placa que tem 100 partes iguais. Quando ele vai te dar um desconto de 30%, é como se ele fizesse o quê? Ele pega o preço, divide em 100 partes iguais e multiplica por 30. Essas 30 partes, que seriam o equivalente a 3 barrinhas dessas aqui, ó, inteiras, elas são o equivalente ao que você vai pagar que você vai deixar de pagar. Será o seu desconto. Por exemplo, vamos dizer que você tenha comprado um objeto que custa R$300. Então, vamos ver? Você teria a ideia assim, ó. R$300 é o preço da peça. 300 dividido em 100 partes dá 3 e não sobra nada. Ah, então quer dizer que naquele exemplo que eu dei da plaquinha, já que essa placa é composta por 100 partes, cada um desses quadradinhos estaria escrito nele o número 3. Já que você vai ter 30% de desconto, você vai ter esse 3 multiplicado por 30 desses quadradinhos. Daí você faz a conta. Já que cada parte vale 3, basta fazer 30 vezes 3, que dá um total de 90. Ah, então quer dizer que eu só vou pagar R$90 pelo objeto? Não. Pela roupa, pelo objeto que você esteja comprando, você não vai pagar só R$90. R$90 é o que você vai obter de desconto. É o que você vai deixar de pagar. Então, dos R$300 que era o custo total, você vai abater os R$90 e você vai pagar apenas 210. Essa é uma ideia de como se trabalha com porcentagem. Outra ideia de como você pode fazer para trabalhar com porcentagem seria pensar que a ideia do porcento também traz a ideia de uma fração. Aí você vai falar assim, mas como assim? Eu não gosto de fração. Não, não tenha medo. É fácil. Você pode fazer assim. 30%. Vamos lá, de novo, vamos escrever. 30%. 30% equivale a 30 partes de 100. É 30 centésimos do valor. Quando você quer calcular uma fração de alguma coisa, você pode fazê-lo de duas formas. Conforme você já aprendeu, 30 centésimos pode ser escrito também como
30 centésimos usando o número decimal. Daí, você já resolveu metade do seu problema. Por que, Mônica, resolve metade do problema? Porque já que você vai precisar calcular 30% do valor, vamos escrever? Olha lá. 30% de 300. Ah, 30% eu já sei. 30% corresponde a 30 partes de 100. O D, para a matemática, ele significa, você pode trocá-lo pelo sinal de multiplicar. Aí você fala assim, isso eu não acredito. Como assim? Por que trocar pelo sinal de multiplicar? Vamos pensar um pouquinho? Quando você vai multiplicar alguma coisa por 2, você não diz assim, o dobro de tal coisa. Se eu digo para você, o dobro de 4, você não faz 2 vezes 4? Ou quando alguém diz assim para você, não, eu quero calcular o triplo de 9. Triplo de 9. Triplo de 9 não é 3 vezes 9? De novo, hein? Te disse que é. O D para matemática quer dizer multiplicação. Então será que com a multiplicação eu consigo fazer? Consegue. Olha lá, que legal. Vamos de novo. Assim, ó. 30 centésimos vezes 300 inteiros. Ao multiplicar, 30 vezes 300 dá 9.000. 100 vezes 1, 100. 9.000 dividido por 100 dá 90. Exatamente os mesmos 90 que nós acabamos de calcular lá naquela continha, lembra? Que a gente dividiu 300 em 100 partes, descobriu que cada parte valia 3, e depois de descobrir que cada parte valia 3, nós multiplicamos por 30 e deu 90? Então, esse método que eu estou te mostrando já é o segundo jeito de calcular 30% de um valor. A terceira maneira seria fazendo uso desse número decimal aqui. Ao invés de usar 30 centésimos para multiplicar 300, você faria a multiplicação de 300 vezes 30 centésimos. Olha lá. 0, 0, 0, 3 vezes 3, 9, duas casas decimais e você obteria os mesmos 90. Percebeu como não é um bicho de 7 cabeças? Não é uma coisa tão complicada assim? O ideal no seu dia a dia, se você quer resolver rapidamente problemas de porcentagem, é que você sempre divida os valores, o valor que você vai calcular, ou divide por 100, usando a calculadora e multiplica por quanto é o valor do desconto, ou se não, você pensa e pode fazer cálculos mentais usando a porcentagem. Quer saber como é que se faz cálculos mentais? Como se tornar o mestre Jedi da resolução de porcentagem? Não deixe de nos acompanhar. O próximo vídeo vai mostrar para você como você pode resolver problemas de porcentagem de cabeça. Um beijão e até a próxima!